Bom dia, queridos. Eu vou, aos pouquinhos, tentar fazer algumas revisões, né, de assuntos, de temas, né, que nós já discutimos nas aulas, né, antes de elas terem sido suspensas, em razão do, de- da pandemia, né, do Covid-19. E vou esparsamente, conforme as ideias vão surgindo, e as ideias vão surgindo a partir do cotidiano, e eu sempre digo que o cotidiano ele é essencial, né? Observar o cotidiano é essencial para nós, porque o direito, assim como a economia, eles estão naquela classificação das ciências sociais aplicadas, né? Ou seja, é, a nossa ciência não é uma ciência estritamente teórica, bem ao revés. Nós, por lidarmos com uma linguagem, né, e ainda precisaremos de algum tempo para discutir esse aspecto da ciência do direito como linguagem, mas como nós lidamos estritamente e a quase todo o tempo com linguagem, e veja que o que é a lei, não é? O que é o texto legislativo, se não linguagem. Nós temos um texto escrito que tem um componente de ousadia, eu diria ousadia em termos científicos, é a linguagem por meio da qual nós queremos fixar, alterar, modificar, impor, restringir comportamentos. Então a lei diz assim: olha, você, quando pretende despedir o empregado, precisa conceder-lhe um aviso prévio de pelo menos 30 dias, proporcional ao tempo de serviço. Ora, o que é isso se não palavras, né, que tentam impor a algumas pessoas um certo comportamento? Vamos deixar, por enquanto, à margem a ideia ou a dúvida sobre se isso dá certo, né? Quase todos nós vamos compreender que isso nem sempre dá certo. Se a palavra da lei desse certo, nós não teríamos crimes, porque as palavras da lei estão sempre reprimindo os crimes. E os crimes nem sempre, ou quase nunca, são reprimidos só porque a lei diz que eles não devam ser cometidos. Há um texto de ontem, que foi publicado na Folha de São Paulo, do Sérgio Rodrigues, que é um estudioso de língua portuguesa, né, em que ele faz uma referência à obra do Miguel de Cervantes, o Dom Quixote, e sobre os limites da palavra, né? Porque que na história, além da palavra, as armas também são usadas, né? E por que no estudo, especialmente quando nós estudamos introdução ao estudo do direito, introdução à ciência do direito, porque o estudo interessante sobre a coerção, não é? Sobre o poder do Estado de usar meios coercitivos para fazer valer a palavra da lei. Essa introdução é para lembrar uh, um, um, um tema que é das nossas primeiras aulas, que é
o tema da inércia judicial. Como nós estudamos, isso não é só do direito processual ao trabalho, evidentemente, quando vocês estudaram a teoria geral do processo, já tinham compreendido essa regra essencial do direito, segundo a qual os juízes não agem senão mediante provocação. De tal sorte que eu sempre lembro que não é possível nós imaginarmos a figura do juiz justiceiro, aquele juiz que persegue os criminosos como se fosse um super-herói da Marvel ou da DC Comics. É o juiz perseguidor dos criminosos, o juiz perseguidor dos corruptos. Essa figura não pode existir no direito simplesmente porque o juiz não é um profissional a quem caiba esta função. Né? Eu, evidentemente, tenho de evitar citar nomes, mas as histórias estão, ou a história já está contada, né? E se nós tomamos um juiz, um magistrado de carreira, como o herói nacional, porque ele prende os corruptos, condena os corruptos, porque ele prende os assassinos e ele condena os assassinos, né? Está aí cometido um erro essencial no que concerne a própria função do magistrado. Vejam, se um juiz criminal, né, se um juiz criminal condena o réu, ele só o condena porque o réu, ou porque no processo há provas suficientes nos autos para que esse réu seja condenado. Se o juiz condena o réu com base nas provas que há nos autos, né, com base nas provas, e aí sim que o juiz enxerga, né, sob o manto do livre convencimento motivado. O juiz enxerga que aquelas provas são as provas que justificam a condenação. Quando o juiz decide por essa condenação, ele apenas cumpriu a sua obrigação. Não há nenhum heroísmo em o juiz condenar ou absolver quem quer que seja. Isso não é um ato de heroísmo, isso é apenas um ato profissional. Né? E isto a gente não espera no sistema jurídico, né? Num sistema jurídico rígido, nós não esperamos absolutamente que um juiz condene um réu, e aí geralmente nós pensamos isso em termos de direito penal, mas isso serviria até para o direito do trabalho. Nós imaginarmos que um juiz condene um réu sem que haja provas suficientes, apenas pelo desejo de ser justiceiro, apenas pelo desejo, pela vontade de combater o crime, combater a corrupção, a rigor nós teremos uma decisão absolutamente questionável, né, do ponto de vista do que é o direito. Né? Então, eu sempre vi nos últimos anos, com muita preocupação, essa história de o juiz se tornar ou super-herói ou vilão. Né? O juiz não é para ser nem o Batman e nem o Coringa. Não é para ser nem o Super-Homem, nem o Lex Luthor. O juiz é simplesmente para ser juiz. E aí veio nessa semana, acho que ontem, né,
o presidente da República, né, meio que ao estilo dele, chamando para briga, e veja em que nível nós estamos, chamando para briga um juiz. O ministro Alexandre de Moraes é um juiz que entrou no sistema judiciário, entrou na magistratura pelas regras constitucionais. Se formos discutir isso do ponto de vista abstrato, o modelo constitucional que se adota para a escolha dos ministros do Supremo, evidentemente, nós vamos estar numa discussão em que cada um de nós, especialmente nós que somos da área do direito, nós vamos encontrar dezenas de questionamentos, dezenas de objeções para, por exemplo, achar que este ministro não era a melhor escolha para o Supremo à época em que ele foi escolhido, né? Particularmente eu, quando o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido para o Supremo Tribunal, eu torcia para outros candidatos, outros constitucionalistas, outros juristas, outros juízes, né? Por exemplo, para ficar no plano abstrato, não entrar na fulanização, eu, como sou juiz de carreira, sempre torço para que, em algum momento, seja escolhido para o Supremo Tribunal um juiz de carreira, né? O que isso significa do ponto de vista prático? Nada. Porque o presidente da República é quem, pela dicção constitucional, tem a prerrogativa de escolher o ministro do Supremo e de submetê-lo à sabatina, chamada sabatina, no Senado, né? Alguém duvida, e aí eu vou tomar para mim, olha o risco que isso significa, o discurso do próprio presidente da República, né? O presidente da República, atualmente no cargo, vai escolher um inimigo quando ele puder indicar alguém para o Supremo Tribunal, né? Então, é vazia de sentido essa crítica absolutamente fulanizada, né, sobre a figura do ministro do Supremo que ocasionalmente decidiu contra o interesse do presidente da República. Mas não é isso o tema. O tema é o seguinte: é porque o presidente da República ontem, ao meio que chamar o ministro do Supremo para briga, disse assim: mas se não pode para a Polícia Federal, não pode para a BIM. Eu quero que o ministro tire. Então, que ele tire o fulano de tal lá da BIM. A mensagem para os meus alunos é simples. Começa com uma pergunta: por que o ministro Alexandre de Moraes ontem não poderia mexer na direção da ABIN? Cuidado, presidente, com a sugestão. Por que não? Porque não há ação. Não há questionamento judicial, que eu saiba. Não há questionamento no Supremo Tribunal em relação à nomeação daquela pessoa para a ABIN, para a Agência Brasileira de Inteligência. Se não há questionamento, se não há ação, o juiz não tem nada para fazer. Juízes, por definição, imagina eu aqui na pandemia, isso às vezes dá uma agonia,
não ter uma sentença para prolatar. E eu não tenho como inventar uma sentença para prolatar. Eu não vou sair, não vou sair mesmo, né? Não vou sair ali, sei lá, no supermercado para eu investigar se tem algum direito trabalhista sendo violado. E aí eu vejo, esse direito trabalhista está violado, eu quero julgar isso aí. Eu quero julgar, eu quero acabar com essa injustiça. Isso não é trabalho de juiz. O trabalho de juiz é ficar quietinho, esperando a matéria chegar até ele, e quando a matéria chegar até ele apreciar conforme o direito. Então, não haveria como o ministro Alexandre de Moraes mexer na ABIN, até também porque, e aí se o presidente da República, inclusive, fez uma sugestão, alguém, é mesmo, né? Podemos questionar essa nomeação para a Agência Brasileira de Inteligência. Aí alguém, um cidadão que ajuiza uma ação popular, né? O Ministério Público, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Um partido político, alguém pega essa sugestão do presidente da República, ajuiza uma ação. Dependendo do tipo de ação, poderá ser da competência do Supremo Tribunal. E aí, em chegando a ação ao Supremo Tribunal, também não há garantia de que ela será distribuída para o ministro Alexandre de Moraes. Pode ser distribuída para a ministra Rosa Weber, pode ser distribuída para o ministro Edson Fachin, pode ser distribuída para o ministro Gilmar Mendes. E aí não tem mais nada a ver com Alexandre de Moraes. Quem decidiria essa questão ABIN seria, em caráter liminar, numa decisão monocrática, um outro ministro. Né? Então, apenas para não esquecermos essa lição, os juízes são inertes. Os juízes só chegam à apreciação do direito se eles forem provocados pela parte interessada. É preciso que o autor ajuize a ação. E um último comentário sobre essa situação que envolveu um possível nomeado para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal é que, aparentemente, o presidente da República, quando ontem diz que vai recorrer, é bem provável que esse recurso, ainda que seja de muita vontade do presidente da República, ele já não seja viável. Uma vez que, antes que a questão fosse discutida no âmbito do Supremo Tribunal, o próprio Poder Executivo, o próprio presidente da República, revogou o ato de nomeação. Ou seja, a decisão judicial que havia suspendido os efeitos da nomeação, ela própria decisão já ficou prejudicada, porque já não há mais o ato questionado, na ocasião questionado por um partido político, aquele ato não existe mais. Então, não há mais possibilidade de recurso, porque o próprio Poder Executivo, no uso da sua prerrogativa também de revogar seus próprios atos, né, e o fez possivelmente por uma questão de inteligência rara, né, nesse caso, mas de inteligência rara política, né, para evitar a extensão do conflito, não há mais, portanto, objeto para a ação como um todo. Né? É isso. O cotidiano vai nos dando muitas razões para reflexão e para estudar. Um abraço.